quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Só quem está feliz deu glória aí nos céus ouvir. Eita, está cheio de gente feliz nesta casa. Fico feliz, amados, também por estar desfrutando da vossa companhia nesta oportunidade. Já estamos de pé. Abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo de número 4, é o capítulo desta carta que estaremos juntos estudando hoje. Já fizemos a leitura dos 11 primeiros versículos do capítulo 4 e eu gostaria de ler agora somente do 3 até o 7. Diz assim o texto, Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao 7. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, para juntamente com a Tua igreja estudarmos a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações nesta noite, através da palavra ministrada, oramos em nome de Jesus, amém. Podeis tomar o vosso assento, e como já dissemos, o capítulo de hoje é o 4. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Os Gálatas certamente eram um grupo de cidades, um grupo de igrejas que levava o nome da cidade, é claro, cidades esta que foram evangelizadas por Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, cidade como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Inclusive a cidade de Listra foi a cidade onde Paulo foi apedrejado, tá? E foi dado como morto ali pelos apedrejadores. E o intuito desta carta foi exatamente tentar resgatar alguns irmãos que teria sido ali engodado pela doutrina dos falsos mestres judaizantes que estavam tentando impor costumes judaizantes na igreja gentílica, aqueles que haviam se convertido a Jesus. No capítulo de número 3, que foi o nosso último encontro, nós observamos que Paulo, ele tratou da impotência da lei para a salvação, mas da utilidade dela para nos conduzir a Cristo e a fé, isto no seu tempo determinado, até que Cristo se manifestasse. Depois que Cristo se manifestou, a lei agora já cumpriu o seu papel e não é mais agora necessária para conduzir o homem à salvação, porque de fato a lei não conseguia conduzir o homem à salvação. Apenas Jesus Cristo de Nazaré é a porta para a salvação de todo homem e de toda mulher. Hoje nós estudaremos, queridos, o capítulo 4, onde estaremos explorando o tema, o Evangelho isenta-nos da lei. Este é o tema do capítulo 4, o Evangelho isenta-nos da lei. Paulo inicia o capítulo 4 dando continuidade ao raciocínio do capítulo 3, tanto é que ele usa a figura da lei como tutora, como aio, e você vai ver isso no
versículos do capítulo 4. E Paulo começa assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, Paulo aqui ele faz uma alegoria de quando nós éramos meninos, nós estávamos debaixo de tutores, debaixo de curadores, ou seja, nós não éramos senhor da nossa própria vida, nós não tínhamos vontade própria, mas éramos controlados por alguém, por sermos infantes, por sermos menores de idade, por não ter autonomia de decidir sobre entre a mão direita e a mão esquerda. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus, aleluia, Ele enviou o seu Filho Jesus, nascido de mulher, aleluia, nascido debaixo da lei, para nos remir a nós que estávamos debaixo da lei. E aqui Paulo está usando o pronome nós, porque ele também era judeu e era um excelente judeu praticante, diga-se por sinal, e ele se inclui nesse pacote daqueles que estavam debaixo da lei. Está se referindo aqui não à lei do pecado, mas está se referindo à lei de Moisés, a lei mosaica que foi dada por Deus através de Moisés para conservar o povo no caminho do Senhor, na presença de Deus, aleluia. E então Deus, Ele deu o seu Filho Jesus debaixo da lei, ou seja, Jesus foi subordinado a todos os princípios da lei. Jesus não rasgou a lei de Moisés, como os judeus o acusavam. Jesus não invalidou a lei do seu tempo, como algumas autoridades hoje estão rasgando a Constituição, estão invalidando a lei. Jesus não fez isso, amados. Jesus, ele cumpriu a lei, louvado seja o nome do Senhor, a fim de que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus, conforme diz o versículo de número 5, que nós já lemos. Agora nós recebemos a adoção de filhos através de Jesus. É claro, do sacrifício de Cristo, nós agora fomos feitos filhos de Deus. Antes nós éramos reduzidos a meros servos, empregados, escravos, mas agora nós somos filhos, e como filhos, nós somos herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Nós não somos bastardos, amados, nós somos herdeiros, aleluia, porque Cristo nos resgatou, nos comprou por um alto preço, e nós agora somos filhos de Deus. Em nós habita o Espírito de Deus, aleluia, o qual nas nossas vidas faz uma grande obra. Eu quero aqui usar da ousadia de fazer uma outra alegoria baseada nos versículos iniciais deste capítulo. É que nós, quando não conhecíamos a Cristo, estávamos reduzidos à servidão, não à servidão da lei mosaica citada aqui por Paulo, mas à servidão da lei do pecado. Nós éramos governados, subjugados pelo poder e influência do pecado, mas quando Cristo nos alcançou com a sua graça, e a cegueira dos nossos olhos foi desvencilhada, aleluia, foi dissipada pela misericórdia de Deus através da obra redentora de Cristo Jesus no Calvário, nós, aleluia, nos tornamos agora filhos de Deus, aleluia, adotados por Deus através do sacrifício de Cristo. Portanto, você que está aí se sentindo uma pessoa perdida, se sentindo uma pessoa inútil, se sentindo uma pessoa desprezível, eu quero dizer para você uma notícia maravilhosa: você não precisa continuar sendo escravo do pecado, escravo
pecado. Você pode se tornar uma pessoa livre, mas muito mais do que isso, você pode se tornar um filho, mas muito mais do que isso, você pode se tornar herdeiro de Deus através de Cristo Jesus. Tão somente entrega o teu caminho ao Senhor, confessa a Jesus como teu Senhor e Salvador, e você será livre, e você será filho de Deus, e você terá a herança de Deus com Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que nos redimiu de todo o pecado e de toda a maldição do pecado. Mas voltando aqui para o texto em que nós estamos aqui dispostos a estudar, nós queremos aqui observar que Paulo, nesse texto, ele não estava se referindo à lei do pecado. Nós abrimos um parêntese aqui e falamos da lei do pecado, do homem que não conhece a Deus, por isso vive na iniquidade. A lei que Paulo está se referindo aqui é exatamente a lei mosaica, a lei que era o parâmetro para todo um bom judeu. Era sobre o poder desta lei que Paulo estava aqui tentando dissuadir os irmãos da Galácia a não se apegar aos rudimentos, aos mandamentos, aos preceitos desta lei como condição para a salvação, amados. Paulo não estava dizendo que a lei era inútil, que a lei não servia, que a lei estava ultrapassada, não. Inclusive tem uma passagem que diz que o mandamento é bom, é justo, mas ele está aqui tentando desvencilhar os irmãos que estavam sendo engodados por falsos mestres, de que além de aceitar a Jesus, os homens, por exemplo, precisavam se circuncidar como um bom judeu, e todos precisavam guardar os dias, as festas, os ritos de alimentação para poder ter a salvação garantida. E Paulo ficou muito preocupado com esta ação daqueles mestres judaizantes que se diziam servir a Jesus, mas ao mesmo tempo colocavam fardos pesados sobre o lombo da igreja gentílica, os irmãos que não eram judeus, mas que tinham se convertido ao Evangelho. Paulo procura confrontar os Gálatas no sentido de que a nova aliança através de Cristo Jesus nos dá muito mais liberdade e intimidade com Deus, o Pai. Isso mesmo, do que a antiga aliança baseada na lei, nos rudimentos e sacrifícios que os Gálatas estavam agora querendo retroceder por influência desses falsos mestres já citados aqui. Paulo está tentando esclarecer aos irmãos da Galácia que o fato de eles quererem viver agora segundo os rudimentos fracos e pobres, Paulo cita esses exemplos e dá esses adjetivos, tá? Ele está lá no versículo número 10 desse texto. Eles estariam querendo agora voltar para debaixo do jugo da lei, da servidão, e esta servidão ela já fora anulada pelo sacrifício de Cristo Jesus no Calvário, pelo sacrifício vicário de Cristo. Cristo morreu em nosso lugar, aleluia, e todas estas exigências elas já foram cumpridas em Cristo. Não seria mais necessária nenhuma observação desses rudimentos para a salvação, aleluia. Isto seria o mesmo que dispensar o sacrifício de Cristo na interpretação de Paulo. Seria o mesmo que Paulo ter trabalhado em vão, como ele escreveu aí no versículo número 11, onde ele diz: eu receio, eu temo, irmãos, que haja eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, se vocês estão querendo voltar aos rudimentos da lei, aos rudimentos retrógrados da lei, então Cristo morreu em vão. Então eu trabalhei em vão no vosso meio. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
No versículo número 13, nós encontramos aí uma afirmação de Paulo: anunciar o evangelho em fraqueza de carne. Algumas pessoas às vezes já questionaram, já ouvi questionamentos a respeito de que fraqueza seria esta que Paulo admite ter anunciado o evangelho em fraqueza de carne. Que referência era esta? Paulo costumava dar os pulinhos fora do evangelho? Não, amados. Esta fraqueza que Paulo se refere certamente era alguma enfermidade. E o texto, se nós lermos o versículo número 15, nos dá a entender, não fica bem claro, mas nos dá a entender que esta fraqueza de carne era uma enfermidade, provavelmente dos olhos. Porque olha como diz, o que Paulo diz aí no versículo 15: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Paulo está dizendo assim: vocês foram tão bons comigo, que se vocês pudessem, vocês teriam me emprestado os olhos de vocês. Então Paulo, quando ele admite que esteve ali entre os irmãos, doente, e foi recebido, e ele cita ali os olhos como uma deficiência dele, muito provavelmente Paulo, ele estava ali sofrendo uma deficiência visual, quem sabe por causa de enfermidades como a malária, que era terrível naquela época, ou de decorrência do apedrejamento que ele teria sofrido em Listra alguns dias antes, porque Paulo foi apedrejado em Listra a ponto de ser dado como morto. Alguns eruditos da Bíblia imaginam que o espinho da carne de Paulo pudesse ser uma deficiência física ou enfermidade que ele adquiriu decorrente desse apedrejamento. Mas eu quero dizer a você, não sei de fato que enfermidade era essa, que fraqueza era essa da carne, mas era uma enfermidade da carne, era uma enfermidade física a que Paulo se referia. E isso, amados, dá uma prova para nós de que o crente em Jesus Cristo, mesmo ele estando ativo no presbítero Zinaldo, na obra, no reino, na seara, ele não está imune ao sofrimento, às dores, às perseguições, às lutas, às aflições. Paulo, ele sofreu as aflições. Paulo, ele termina a carta dos Gálatas dizendo: não me incomodem, não me inquietem, porque eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. E Paulo estava falando do seu sofrimento, das suas perseguições que ele sofreu, dos apedrejamentos, dos açoites, das feridas nas suas costas, da fome, da sede, do frio que ele cita, do medo, do sofrimento, do naufrágio, todas as circunstâncias difíceis que você pode imaginar, das prisões. Paulo sofreu, e ele diz: não me inquietem, porque eu carrego em mim as marcas de Cristo. Isto é uma prova de que todos nós, queridos, estamos sujeitos a sofrer pela causa de Cristo. Aleluia. Então não se preocupe, não se exaspere, não murmure quando o sofrimento chegar, quando a luta bater na tua porta. Adore a Deus, glorifique a Deus, aleluia, porque o Senhor também trabalha através da luta, o Senhor também trabalha através da prova. Louvado seja Deus. Deus estava com Daniel na cova dos leões, Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, Deus estava com o profeta Jonas lá no ventre do peixe por 3 dias. Aonde você estiver, Deus estará contigo na tua luta e na tua prova. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. E sobre este fato do apedrejamento de Paulo, você encontra lá no versículo 14, no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, precisamente no versículo 8, informando a cidade, e no versículo 19, falando exatamente do apedrejamento, que os judeus de Icônio e de Derbe se reuniram ali em Listra e
incitaram o povo, a multidão, contra a vida do apóstolo Paulo, e ele foi ali apedrejado e lançado fora da cidade, e resgatado depois por seus discípulos, tratado, e então ele sai daí daquela cidade como que fugindo, e segue fazendo a obra do Senhor. No versículo número 19, você vai encontrar uma curiosidade, na verdade é uma figura de linguagem, é uma alegoria. Paulo, ele afirma, está sofrendo dores de parto. Paulo, nós sabemos que como homem, era impossível ele sofrer dores de parto. Ele está se referindo aqui a um parto, nascimento de um bebê, um parto normal, aonde a parturiente sofre dores até que o seu filho venha nascer, e aí vem a alegria. Paulo, ele se coloca para os irmãos da Galácia na posição de uma mãe resiliente, que está disposta a sofrer as dores do parto até que o seu filho venha nascer. Mas Paulo já tinha gerado os Gálatas. Mas olha como ele diz no versículo de número 19, acompanhe comigo: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Paulo, ele estava, amados, aqui exatamente falando da sua aflição, da sua dor, do seu anseio, que ele sentia, desejava a salvação dos Gálatas, que estava alienado de Cristo, que tinha abandonado a Cristo, ido após aqueles rudimentos que os judeus tinham lhes convencido a seguir. Eles tinham caído da graça. Então Paulo estava desejando que eles voltassem de novo a Cristo, voltassem de novo ao primeiro amor. Paulo estava desejando que eles voltassem a nascer. Por isso ele diz: por quem de novo sinto as dores de parto. Paulo observava que eles tinham a necessidade de nascer de novo espiritualmente. Todos aqueles que abandonam os preceitos cristãos atrás de rudimentos de homens, eles caíram da graça de Deus e carecem de serem restaurados de novo. Por isso Paulo, ele usa esta expressão para falar da preocupação, do tamanho do amor que Paulo tinha, a ponto de fazê-lo sofrer de novo pelas vidas que ele tinha ganhado para Cristo, e agora ele via como que escapando por entre os dedos ali aquelas pessoas, indo após rudimentos humanos. Este é o mesmo sentimento que o homem de Deus, que o pastor, aquele que pastoreia, que discipula, que ensina a palavra, sente quando percebe que mesmo discipulando as pessoas, ensinando a palavra, muitos vão dando ouvidos a doutrinas de demônios e vão se deixando engodar por essas doutrinas, e vão esfriando a fé, e vão desaparecendo das reuniões, dos cultos de estudo, das escolas bíblicas, das santas ceias, e finalmente desaparecem, porque dão lugar, queridos, a ensinamentos estranhos, ao invés de se apegar ao genuíno estudo da palavra de Deus. Prossigamos aqui nesta sessão do versículo 21 até o versículo 31. Paulo, ele usa aqui, emprega uma ilustração para demonstrar a diferença entre o antigo e o novo concerto. Paulo usa aqui as mulheres de Abraão e os filhos de Abraão para fazer uma comparação com os concertos, com o antigo concerto e com o novo concerto. Ele chama Agar de o concerto do Monte Sinai. Agar, a escrava, a serva, o concerto do Monte Sinai. Isso está lá no versículo número 25. Se você puder, acompanhe comigo onde ele diz: ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos.
Está se referindo aqui a todos aqueles que procuram servir a Deus debaixo do antigo concerto. E as pessoas que assim são filhos da escrava, são filhos da serva, diz Paulo. Os seus filhos vivem agora debaixo desse concerto e nascem segundo a carne. Ele diz lá no versículo 23: não tendo o Espírito Santo. Todos aqueles que nascem debaixo desse antigo concerto, ou seja, o concerto a que ele se refere a Jerusalém terrena, o concerto antigo, eles nascem debaixo do pecado e eles não têm o Espírito Santo de Deus. Aí você observa Sara, a outra, aleluia, a outra esposa de Abraão, representa o novo concerto. Os seus filhos, os crentes em Jesus Cristo, têm o Espírito e são verdadeiros filhos de Deus, aleluia. Paulo está se referindo aqui, amados, à habitação terrena de Deus na terra. Vós sois o templo do Espírito Santo, afirma Paulo. Então ele diz que os que são filhos de Sara, ou seja, os que são filhos da promessa, são aqueles que são filhos do segundo concerto. E ele diz Sara, que é a do concerto espiritual, aleluia, é comparada a Jerusalém celestial, a Jerusalém espiritual, que só vai habitar nela aqueles que são comprados e lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles filhos que não são servos, não são bastardos, mas são filhos de Deus, e neles habitam o Espírito de Deus. Paulo está fazendo uma referência precisa e direta à habitação do Espírito Santo nas nossas vidas. E eu gostaria de voltar aqui um pouquinho no início para falar desta presença do Espírito Santo na vida do crente. Os filhos de Sara, os filhos da Jerusalém espiritual, aleluia, eles são herdeiros de Deus, aleluia, e são também hospedeiros do Espírito Santo de Deus, o qual nos une a Deus, o qual nos revela o grande amor de Deus, e através do qual nós podemos clamar, diz Paulo, Abba, Pai. Essa expressão usada por Paulo, Abba, Pai, é, na verdade, a junção de duas palavras, uma aramaica, que significa, que é Abba, que significa pai, e uma grega, que é pater, que também significa pai. Essas duas expressões, aramaica e grega, juntas, ela forma uma expressão carinhosa que nós, no nosso português, entendemos por papai, meu papai. Então, Paulo está dizendo, queridos, que aqueles que pertencem ao novo concerto, eles têm o Espírito Santo de Deus, e através da ação desse Espírito que habita em nós podemos clamar, Abba, Pai. Ou seja, Paulo está dizendo que através desse novo concerto, nós temos acesso a Deus, livre acesso a Deus, livre comunhão com o Senhor, e intimidade com Deus, a ponto de chamar papai do céu. O que na antiga aliança isso seria impossível. Inclusive os judeus quiseram apedrejar Jesus por diversas vezes, por ele dizer que era filho do Pai e chamar Deus de seu Pai. Isso era veementemente proibido na antiga aliança. Era uma afronta alguém se tornar, ou se dizer, ou se achar filho de Deus e chamar Deus de Pai, porque Deus é santo, 3 vezes santo, e nós somos meros pecadores. Então a lei fazia essa distinção veemente, mas a graça, aleluia, ela tirou toda a barreira, aleluia, quebrou toda a inimizade que havia entre a humanidade e o seu Criador, aleluia. O véu do templo se rasgou em Jerusalém de alto a baixo, não foi à toa, foi para proclamar, amados, a aniquilação, a separação da intriga entre Deus e a humanidade. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, e por causa do Espírito que habita
habita em nós, nós podemos clamar: Abba, Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos intimidade com Deus, temos liberdade de nos comunicarmos com Deus, aleluia, intimamente, como um filho se comunica com um pai amoroso e confidente, queridos. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Quem tem o Espírito de Deus na sua vida aí, diga alguma coisa para os céus ouvir nesta noite. Aleluia, bendito seja Deus. Portanto, voltando aqui, amados, a conclusão deste capítulo, a Sara representa a Jerusalém espiritual e representa o novo concerto através do sangue de Jesus derramado por nós no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E todos os filhos desta nova aliança, desse segundo concerto, têm o Espírito Santo de Deus. No versículo número 30, já para finalizar, tem uma expressão muito forte. Aliás, todo o versículo 30, ele diz assim: mas que diz a Escritura? A interrogação: lança fora a escrava e a seu filho, porque de modo algum filho da escrava herdará com o da livre. Paulo não está criando aqui uma fake news. Paulo, ele está exatamente fazendo menção lá do Gênesis, quando Deus permite, Deus autoriza que Abraão dispersa Agar com o seu filho Ismael, para que ele não herde com o filho da promessa, com o filho da livre. E Paulo aqui, ele faz novamente esta alegoria, dizendo que aqueles que são filhos da serva, eles não herdarão com os filhos da promessa. Isto é claro e evidente que para servir, para herdar o reino de Deus, as promessas da vida eterna, é necessário ser filho de Sara, ser filho da promessa, ser filho espiritual, aleluia. E como se torna o filho, aleluia, da Jerusalém celestial, pastor? É servindo a Jesus, é negando-se a si mesmo, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, servindo a Ele com toda a piedade, retidão e santidade, negando os prazeres da carne, negando as afeições com o pecado, com o mundo, e crucificando a sua vida com Cristo. É assim que você herda a Jerusalém celestial, aleluia. Só herdará a Jerusalém celestial, só herdará a herança do Senhor aqueles que são filhos da livre, ou seja, aqueles que fazem parte do novo concerto, aleluia. Versículo 31, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas de quem? Da livre. Quem é filho da livre aí, deu glória bem forte para Jesus. Nós somos livres, amados. Não vivemos mais subjugados pelo pecado, não estamos mais distantes, alienados de Cristo. Pelo contrário, temos plena comunhão com Cristo todos os dias das nossas vidas, 24 horas por dia. Nós temos livre acesso ao trono da graça, aleluia, porque nós somos livres para servir a Jesus, livres para estar com Deus e livres para aguardar o arrebatamento da igreja. Só vai subir no arrebatamento da igreja o filho da livre, ou seja, aqueles que foram libertos pelo sangue de Jesus Cristo, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, aleluia, e estão aguardando com santidade e retidão este grande dia, o dia do arrebatamento. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. E lembre-se, aleluia, o Evangelho nos isenta da lei, nos isenta dos rudimentos da lei, aleluia, e nos aproxima do Pai através da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê graça e te dê oportunidade de confessar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida.